Seres humanos que acompanham o Planeta Podcast, temos um recado para vocês. Show do Planeta Stand-Up, link na descrição. Pegar um caso recente e bravo, né? Lázaro. Lembra de Lázaro? Sim, claro. Lázaro roubou, matou, estuprou, sequestrou, cavou a cova dele. Ponto. Ok, indiscutível. Todos os terreiros daquela região ali, Goiás, Eixo Brasília, tomaram um salve geral. Todos. Muitos terreiros, além da invasão, eles tiveram seus assentamentos fotografados e colocados na mídia com a representação / associação Exu, o Diabo. Eu fiquei abismado assistindo algumas entrevistas e ouvindo alguns podcasts. Teve livro publicado. E o cara dando a entrevista, ele fala assim, olha, eu fui lá no Google e eu entendi que o que o cara estava fazendo, como ele achou 2 animais sem coração e com um furo, aquilo era um pacto do diabo / as religiões, os sistemas afro-indígenas que estão ali naquela região. É educacional. Agora, assim, uma polícia que deveria funcionar teoricamente como Estado laico também, só que, como é que eu falo de um Estado, de um país laico, onde toda a repartição pública tem um crucifixo pendurado na parede? Como é que eu falo de um Estado laico num país onde existe bancada evangélica? É só aqui. E viver espiritualidade com uma relação afro-indígena no Brasil é desafiador o tempo inteiro. E existe esse processo que ele é um processo educacional. Então, quando eu falo da quimbanda, a quimbanda no exterior ela é reconhecida como feitiçaria brasileira. E eu também preciso fazer a lição de casa de que muitas vezes esse problema, que é um problema estrutural na questão afro-indígena, no processo educacional nosso, vai vir assim, a quimbanda faz magia negra. A magia negra, o buraco negro, a coisa ficou preta. A gente precisa chegar no ponto educacional de falar, gente, a gente está falando de denominações que estão ali o tempo inteiro flertando com a questão do racismo estrutural e que coisa de indígena ou coisa de africano não é do bem. E nós somos bombardeados o tempo inteiro. A quimbanda ela vai funcionar como um culto de resistência, na figura de Exu e Pombagira. Figura de pessoas que viveram, tiveram a sua história em toda a geografia do Brasil. E eu preciso lembrar que existem estruturas ou outros sistemas como o Calundu, como a Macumba, como a Cabula. E a Macumba, eu e você, nós também fomos educados para usar como um termo pejorativo. Só que também é um sistema que permeou aí o Brasil e Exu surge dessa movimentação. A referência do nome, a divindade Iorubá, mas a manifestação de entidades, a manifestação de espíritos, que vão estar trabalhando ali de acordo com a sua história, o que viveram, o que aprenderam, o que sabiam. E isso é muito rico no solo brasileiro. Ao mesmo tempo que isso passa por um processo de dor o tempo inteiro, por causa de como a situação cristã evangélica ela é pensada no Brasil. E ela assume ela não deveria, né, mas ela assume as instituições e as instituições estão o tempo inteiro passando por isso. Ao mesmo tempo, aí vem o meu puxão de orelha. Se há essa visão, também houve o processo em relação aos próprios praticantes. Chega uma hora você toma tanta porrada, ou você fica forte ou você enverga. E o sistema de culto no Brasil, ele tomou tanta pancada que ele também envergou um pouco. Um caso recente no Maranhão, uma casa bem tradicional, a casa estava em ato, né? Estava num intervalo entre liturgias. Cara, parou uma Kombi na frente do terreiro, com microfone, com alto-falante, com caixa de som, galera munida da Bíblia na mão, cantando louvor. E aí eu vi a comunidade, né? A comunidade afro-brasileira se movimentar com nota de repúdio, nota de repúdio, nota de repúdio, nota de repúdio.
É a mesma coisa que fazer nota de repúdio pro mito, né? Presta pra nada. E aí acaba acontecendo a mesma coisa. Há um enfraquecimento da estrutura afro-indígena no Brasil por causa do atropelo desses povos, por causa do atropelo dessas tradições. E aí, eu, Jorge, falando de forma prática, o cara para uma Kombi na porta da minha casa, começa a tocar hino, a gente vai sacar os tambores para fora e vamos fazer o, né? Pode mais, chora menos. Além do que, vamos garantir a integridade física de cada um, vale lembrar o tempo inteiro, a esposa / advogado fala não seja processado, porque sou eu que vou resolver o BO, mas há uma necessidade de enfrentamento, há uma necessidade hoje de mudar algumas posturas. Exu esse ano na Sapucaí foi uma lição, foi uma lição. As tradições, elas não estão mortas, só que eu olho para o futuro, eu temo pelo futuro da Umbanda, do Candomblé, de estruturas que estão seguindo de uma forma onde, de vez em quando, você tem alguém que vai lá e representa judicialmente, pum, acaba. Só esse ano e o ano passado, você tem aí uma explosão de casos de crianças onde a mãe perde a guarda. E, cara, uma mãe perder a guarda é uma coisa muito grave para a mãe perder a guarda. Porque a mãe optou por iniciar a criança numa tradição. E aí entra a tia, entra o ex-marido, entra a avó do Zap, que é... Do Bom Dia Jesus, exatamente, né? Exatamente. E acaba fazendo, a justiça brasileira acaba e não se enxerga. Olha, a gente está falando de um problema de racismo, a gente está falando de um problema de perseguição. Nós estamos falando de um problema que não adianta fazer nota de repúdio.